Acho que foi. Olá! Chegamos na nossa última live dessa semana da conscientização do TDAH. E eu estou muito feliz de ter passado todo esse processo, ter compartilhado com vocês um pouco, né, sobre essas questões do TDAH que nós temos, né, dentro do transtorno em si, e compartilhar essa informação a gente poder proporcionar, né, alguns segmentos, pensamentos, reflexões diferentes, e que possivelmente pode contribuir, né, com alguns preconceitos que ainda existe no TDAH. Né? E sem sombra de dúvida nenhuma, se tem uma coisa que eu escuto diariamente aqui na clínica, ou até mesmo aqui trocando com vocês, todas as vezes que tem essa oportunidade de fazer, né, live ou algum conteúdo nesse sentido, uma das principais coisas que acontece é que nesses momentos que o diagnóstico chega, vem aquela sensação e vem aquele medo, a confusão, seja por conta de já ter recebido o diagnóstico, seja porque tem uma hipótese diagnóstica, né? E esse caminho, né, é um caminho muito difícil, principalmente para os pais, que as primeiras pessoas que têm ali o contato em relação a essa questão do feedback. Porque ao mesmo tempo que gera aquela sensação de alívio que a gente sente, porque agora eu entendo que aquela criança não estava fazendo, não estava me desobedecendo porque ela queria, ela não estava com preguiça de fazer o que eu estava pedindo, ao mesmo tempo que eu sei, eu dou nome a isso, também eu fico dentro dessa sensação, né, dentro dessa confusão, dessas dúvidas que surgem nessa nova etapa. O que eu faço? Como eu posso ajudar o meu filho? De que maneira? Por onde começar? O que procurar? Né? Essas são as principais situações que são enfrentadas por vocês, né, pais, que estão aí nessa linha de frente, quando esse diagnóstico realmente chega. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, nós fizemos toda uma caminhada durante esse período, na segunda e na quarta, e hoje nós vamos trazer essa informação voltada para esse aspecto de diagnóstico. Justamente porque é ele o ponto inicial, né? Temos algumas interpretações por conta dessa questão diagnóstica, e socialmente também isso acaba sendo muito fomentado, e a gente fica preso a essas informações, mesmo vivenciando, tendo uma prática ali, né? Uma vivência com os nossos filhos, em relação às dificuldades, às reais dificuldades que eles têm. Né? Então, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso hoje. Eu estou fazendo essa live, ela está compartilhada tanto aqui no Instagram, como aqui no YouTube. Então, você que está no Instagram e quiser migrar para o YouTube, seja bem-vindo. Eu aproveito e peço para que vocês também se inscrevam no canal. E quem perdeu a live nos outros dias, tanto na segunda como na quarta-feira, elas estão disponíveis no YouTube. Ela vai ficar as 3 lives disponíveis. E tem um link, e dentro desse link, vocês vão poder acompanhar, assistir novamente, poder pensar novamente diante de todo esse processo dessa semana, né, em relação ao TDAH em si, certo? Então, vamos lá. Pensando em diagnóstico, eu olho para esse momento que o diagnóstico chega, que recebe esse diagnóstico, de algumas maneiras, né? Então, no decorrer dessa jornada, enquanto profissional, uma pessoa que também faz parte do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, eu olho para ela de várias maneiras e eu quero trazer para vocês 2 coisas que acontecem com uma frequência muito grande e que acaba sendo um ponto, né, crucial para os pais que recebem esse diagnóstico. Então, a primeira é que no primeiro momento nós acabamos tendo que lidar com uma expectativa que criamos, nós idealizamos toda uma vida para os nossos filhos, pensando na questão de aquele filho saudável, perfeito, nós idealizamos várias coisas para esse processo, desde da gestação, essa criança nasce.
E quando a gente faz essa idealização e recebe o diagnóstico, a gente precisa lidar com essa primeira dificuldade, lidar com esse primeiro impacto. E lidar com esse primeiro impacto é muito difícil, porque na realidade, o que ele está dizendo, né? Isso faz com que a gente tenha essa sensação de fracasso e a gente entende, acaba compreendendo como um fracasso de uma certa forma, de que falhou, e a gente entra dentro de um processo de luto. Sim, o processo de luto ele também acontece mediante essas situações de diagnóstico. As pessoas naturalmente acabam não tendo uma percepção tão clara diante dessa situação, mas na grande maior parte das vezes existe uma fase do luto que faz com que a gente paralisa. Então, se eu for olhar para 5 fases do luto, e aqui eu estou falando como uma questão diagnóstica, né, que nós estamos vivenciando com nossos filhos, se eu for olhar para essas 5 fases do luto, existe uma na qual eu não consigo realmente evoluir. E eu vou trocar aqui com vocês para que isso também desperta aí um olhar diferenciado sobre o perfil de vocês enquanto pais, né? Um outro ponto é que, mais uma vez, dentro dessa situação, a gente é exposto e temos que lidar com um desconhecido. Então, eu não sei o que fazer, não sei o que é isso, e eu preciso ter um direcionamento, ajudar o meu filho. Só que nesse caminho, nesse movimento, há essa sensação, né, de se sentir perdido, ela também está presente. E, novamente, a gente lida com uma situação emocional nossa, que é essa de não ter o controle, de impedir que isso aconteça com nossos filhos, ou até mesmo ter essa sensação mais presente em relação a esse aspecto da nossa incapacidade. Então, voltando lá para aquela fase do luto, é importante que vocês tenham atenção aqui, e aí a gente entende que esse processo só vai fazer sentido e você vai conseguir caminhar, você vai conseguir chegar num ponto mais próximo daquilo que você deseja, se você conseguir quebrar esses paradigmas, se você conseguir caminhar diante das coisas que vão te acontecer por conta dessas questões diagnósticas. E dentro desse processo, é o que eu trouxe, a fase do luto ela é muito presente, porque nós temos que lidar, nós temos que conseguir lidar com essas questões relacionadas às nossas expectativas e idealizações. E na fase do luto, nós temos 5, né? E eu vou trazer aqui para vocês, pensando em diagnóstico, certo? Então, nós temos a fase da negação, que é aquele processo de que a gente nega. Não, eu não queria que acontecesse, eu não acredito que isso é verdade, que está acontecendo comigo, com a minha família, ou com o meu filho. E dentro desse processo, nós ficamos um tempo e depois nós caminhamos para a próxima etapa, que é a etapa da raiva. Então, eu entro nesse processo de negação, eu não aceito essa condição, e eu entro dentro dessa sensação desse sentimento de raiva, de realmente se sentir injustiçado por o filho ter um diagnóstico e você ter que enfrentar, ter que lidar com todos os impactos que vem diante de um diagnóstico, né? Caminhando dentro desse processo, a gente passa a fazer algumas negociações. E aí é quando a gente entra no ápice. No ápice no qual eu busco muita informação, no ápice onde eu absorvo muita coisa, mas no final, né, eu não consigo fazer nada, porque eu fico de mãos atadas, né? Então, eu fico negociando que a busca esse excesso de informação vai me tirar dessa situação no qual está sendo muito difícil. Mas, né, na realidade, não, né? Ela vai fazer com que a gente entre dentro de um outro aspecto. Ela faz com que a gente entre dentro do aspecto que é a depressão. Então, esse processo de que, nossa, eu já fiz todo o movimento, eu já neguei, já passei para a próxima etapa, já fiquei revoltada, já me senti injustiçada, já tentei aqui uma negociação, né? Eu faço qualquer coisa para que meu filho não tenha que passar por essa dificuldade, não tenha esse diagnóstico, né? Eu não acredito, eu faço essas negociações e os nossos comportamentos que vão sinalizando e dizendo sobre isso. E aí a gente entra dentro de um processo que é a parte da depressão, quando a gente recebe esse diagnóstico. Nós estamos vindo de um enfrentamento de uma perda, né? Um processo ali de frustração, no qual a gente idealizou, tínhamos uma expectativa, e tudo isso precisa ser gerenciado, e não tem como a gente sair desse ponto, né, sem passar por eles. Só que aqui é a grande questão, aqui que está o grande diferencial. Esse movimento ele é tão intenso quando o diagnóstico chega, que na grande maior parte das vezes os pais, as pessoas que
tem uma criança com TDAH, essa fase, que é a quarta fase, muitas vezes as pessoas não conseguem sair. E fica dentro dessa fase por muito tempo, até muitos anos, né? E é justamente aqui que começa aquelas falas. Ah, deixa pra lá, ele era assim, eu também era assim, eu aprendi dessa forma, e olha aqui onde eu tô. E você sabe o custo que isso te tem, você tem o custo até hoje, né? Só que sair desse estado enquanto pai, e a gente viu na live de quarta-feira, que nós precisamos conseguir ser esse equilíbrio para os nossos filhos, para também conseguir ajustar e seguir. A gente também precisa dessa ajuda, né? Nós não conseguimos sair desse estado de sozinho, né? Mesmo eu obtendo o máximo de informação, mesmo eu conseguindo fazer alguns processos, só que a gente precisa sempre ajustar, caminhar. Eu vou falar com vocês sobre isso, caminhar nesse sentido é importante, mas nós precisamos ir ajustando. Porque se a gente não ajusta, nós vamos repetindo, fazendo o mesmo movimento, e aquela sensação de não estar chegando em lugar nenhum, não saber nada, não conseguir realmente lidar, ela vai ficar marcada e vai ficar presente, você vai permanecer nesse estado, que é nessa quarta fase, que é a fase da depressão. Que é importante você passar por ela, porque a próxima é o processo de aceitação, é onde eu quero, com essa jornada aqui de live, trabalhando com criança, com família, dentro do transtorno do neurodesenvolvimento, é a fase onde eu falo que a gente consegue, de fato, ressignificar a jornada, né? Então, na fase da aceitação, vocês vão aprender a viver com o que aconteceu, porque já passou por todos esses outros processos. E aqui que eu falo que nós estamos falando de pessoas que estão se permitindo a estar em outro nível, quando a relação é diagnóstica, né? Então, a gente precisa entender que é impossível não vivenciar. Só que, ao mesmo tempo, nós precisamos aprender a olhar de uma maneira diferente, por isso que existe a fase da aceitação. E eu sei que aprender, ressignificar, criar novas expectativas de vida é muito difícil. É muito difícil a gente conseguir inserir isso no nosso dia a dia. Até porque o diferente, ele soa estranho e tem um custo muito alto, porque você vai ter que se expor por mais vezes para poder garantir aquilo que é de direito do seu filho, para poder buscar algo que realmente vai fazer sentido para as necessidades que você tem e que o seu filho tem também no dia a dia, né? E aí eu vou convidar vocês para pensar, né? Eu vou trazer aqui uma analogia para que a gente entre nesse processo de uma forma que realmente faça sentido. Então vamos pensar se a gente tivesse numa estrada não, numa floresta, e essa floresta ela tá escura e a gente tá ouvindo muitos barulhos e tem ali vários caminhos. Só que esses caminhos, eles não estão te direcionando para onde realmente você precisa ir, né? E quando você tem essa possibilidade de ter uma bússola nessa situação com você, você entende que existe um caminho e você sabe o direcionamento, né? A forma como você precisa realmente seguir. E quando a gente recebe um diagnóstico, a gente precisa pensar que esse diagnóstico ele é a bússola. É a bússola que a gente tem diante de todo esse processo. Porque quando a gente entende uma questão diagnóstica, a gente consegue nomear, ele é o nosso direcionamento, ele não é o fim, né? A última coisa, não acabou ali o mundo, ou acabou ali a expectativa, a perspectiva de vida do seu filho ou da sua família, né? E a gente precisa saber realmente utilizar essa bússola, utilizar esse diagnóstico para conseguir direcionar e seguir nessa jornada, né? Mas olhando para a bússola, porque é ela que vai dar essa direção. É ela que vai mostrar o caminho que você realmente vai seguir para sair dessa situação escura, para sair desse local, né? Que tem que tem várias confusões que acaba sendo vivenciado, né? Então é com ela que você vai contar. E é nela que você vai investir. É isso que vai fazer sentido. E não o contrário. Não é o contrário daquilo que a gente normalmente interpreta quando a gente tem o diagnóstico, quando a gente sabe, né, do diagnóstico.
Só que nesse caso, nós vamos deparar com algumas expectativas nossas também. E aí eu quero trazer elas para vocês. Então, a bússola, ela, nessa floresta escura e confusa, ela vai te dar o direcionamento para onde você tem que andar. O diagnóstico, a mesma coisa. Ao mesmo tempo, essa bússola que vai te tirar desse lugar escuro e barulhento, ela não está dizendo para você que você vai se livrar. Se dentro desse caminho que você está seguindo, se vai chover e você vai tomar chuva porque você está exposta, não tem um lugar coberto, vai ter caminho que vai ter mais pedras ou menos pedras. Ela não está dizendo para você, essa bússola não está dizendo para você que ela vai te livrar desses desafios. Ela está dizendo para você que você tem sim um caminho e que você pode chegar aonde você precisa, se você realmente utilizá-la, certo? E essa expectativa a gente tem a todo momento quando nós recebemos o diagnóstico. Se ele tem um diagnóstico, se eu estou fazendo um processo, por que é que eu estou enfrentando ainda tantas dificuldades? Não deveria ser assim. Não tinha que ser dessa forma, né? Só que a bússola, o diagnóstico, ele traz isso para que a gente tenha uma clareza de todo esse processo que nós vamos iniciar após o diagnóstico em si. E quando a gente entende isso, quando a gente consegue ter essa percepção, entra com esse processo, tem uma mentalidade diferente sobre o olhar em relação ao diagnóstico, a gente passa a gastar menos energia aonde não precisa. E isso faz muita diferença, porque se eu não entro dentro desse processo, eu vou fazer várias coisas e todas as coisas vão ser automáticas. Só que isso não vai ter uma clareza, isso não vai te proporcionar tranquilidade, né? Um caminho mais seguro, da forma como você gostaria de sentir, diante disso que é novo para você, né? E aí tem um ponto que muitas vezes muitas mães acabam também passando. Né? Até aqui faz sentido para vocês, né? Faz sentido olhar e pensar diagnóstico dentro de uma janela diferente daquilo que nós hoje somos alimentados socialmente? Faz sentido para você que tem uma criança, ou até mesmo você, olhando para a sua história. Se você tem uma criança, possivelmente você tem um diagnóstico. Pode ser que você não tenha sido diagnosticado, mas você vivencia o impacto, né? Você vivencia toda essa trajetória que é difícil para uma pessoa com TDAH. Então, faz sentido para vocês olhar dessa forma, entender esse processo como sendo um ponto essencial dentro dessa jornada? Se fizer sentido, coloca para mim aqui, faz sentido. Para mim, faz sentido olhar dessa forma e me traz um pouco mais de clareza quando eu entendo esse processo e, de fato, pode me levar dentro de uma situação. Então, se faz sentido, coloca para mim. Faz sentido e eu consigo compreender se isso está sendo algo que nós estamos conseguindo trocar de uma maneira que vocês também consigam aplicar, utilizar aí no dia a dia, certo? E aí, muitas mães, então, depois do diagnóstico, elas também entram num processo de guerra, que é o que eu estava falando para vocês, né? Então, o diagnóstico chegou, não é uma regra, mas a grande maioria passa a fazer várias buscas, muitas buscas de vídeos, de conteúdos, começa a marcar todos os profissionais possíveis, compra vários materiais, e não tem problema fazer tudo isso. O problema é que o excesso e a falta de clareza não vai fazer com que você consiga, de fato, usufruir desse caminho, dessa estratégia que você acabou encontrando para conseguir lidar com esse diagnóstico do seu filho, né? Então, comprar material faz sentido, você precisa ter mesmo para conseguir te orientar, te direcionar, te resgatar, porque no dia a dia a correria faz com que a gente saia desse processo e a gente precisa de alguém, a gente precisa de algo que faça, olha, volta aqui, vamos ajustar de novo, né? Nós precisamos também dos profissionais e a gente precisa entender qual o ponto, né? De que forma e quais profissionais eu preciso ter agora nesse início, né? Após essa questão diagnóstica. Porque tudo isso é a tentativa, né? São as tentativas que vocês têm para realmente conseguir direcionar e salvar o filho de vocês de impactos que pode prejudicar e paralisar, né, a trajetória, a jornada da vida deles, né?
E agindo assim, caminhando dessa forma, desorganizada, no automático, isso vai gerar a sensação que eu ouço com muita frequência, que é essa sensação de se sentir perdida, de não saber realmente o que fazer, não saber de que forma fazer. E quando você se sente perdida, a criança sente também que existe, né, essa desorganização, né? Existe um caminho que não também para ela não está claro, porque ela é cobrada o tempo todo, ela é apontada o tempo todo. A jornada do dia dessa criança, se você for olhar, ela é muito desgastante, porque a todo momento as pessoas estão cobrando dela, estão exigindo dela, estão apontando, e a todo momento ela está tentando mostrar, dar o melhor dela, e ela também não consegue ter essa percepção de que ela conseguiu dar essa resposta do que é esperado dela, né? Então a jornada dessa criança também não é uma jornada fácil, ela é uma jornada muito intensa, porque esperam muito dela. E aí ela perceber ela ter essa percepção de que as coisas estão perdidas, isso gera uma insegurança também muito grande. E na verdade o que ajuda é a gente conseguir construir muitas coisas que a gente foge o dia inteiro. E a gente já sabe, a gente entende, já teve essa possibilidade de ver que funcionou. Só que nós não conseguimos nos reorganizar para fazer efetivamente o que precisa. O que precisa, que é efetivo, é a gente ter uma rotina que vai respeitar o tempo dessa criança, mesmo diante de toda a rotina familiar do dia que a gente tem. Nós precisamos escutar, nós precisamos dar esse espaço, dar essa abertura para que essa criança também entenda que ela pertence a esse espaço e que ela está sendo vista. E ela não está sendo só mandada, tendo que cumprir, e ela está sendo respeitada. Pode não fazer sentido para vocês, mas faz muito sentido dentro dessa jornada aqui, trabalhando há mais de 10 anos com a infância. Crianças que têm essa dificuldade de ser escutada, de ser respeitado o tempo dela, são aquelas crianças que vão ter um enfrentamento emocional muito grande. E ao decorrer do tempo dela, isso vai ter um impacto muito significativo, a ponto dela mesmo não conseguir acreditar na capacidade dela e nem evoluir em esferas profissionais, acadêmicas, que ela poderia, porque ela não teve esse espaço, né? Já houve momentos, isso já adulto, né? Quando eu fazia o atendimento também de adulto, em que a pessoa trouxe que não tinha um espaço e que no decorrer do tempo ela foi assumindo algumas posições na adolescência, na vida adulta, estando ali com os pais, que acabou gerando muita revolta. E ele se posicionou como uma pessoa revoltada, porque esse espaço não foi permitido a ele. Esse espaço não foi direcionado para ele. Então, nessa caminhada, enquanto psicóloga, a gente viu o quanto que isso é importante e a falta disso, o quanto que impacta também na vida de uma criança. Além disso, a gente também ter a percepção desses limites claros. Nós, muitas das vezes, vamos estabelecendo limites, só que nós vamos estabelecendo limites dentro da rotina. Coisas que a gente já está fazendo de uma forma automática, mas nós também não temos claro quais são esses limites para passar essa clareza para essa criança que precisa dessa descrição desse limite com maior detalhe. Da primeira na segunda live eu falei sobre isso. Não adianta eu fazer várias etapas, na segunda foi. Não adianta eu fazer várias etapas, pedir para essa criança cumprir várias etapas ao mesmo tempo, porque ela não vai conseguir. E se ela não sabe, ela não tem claro quais são os limites, ela também não vai conseguir. Se a gente também não tem claro quais os limites, de que forma nós vamos passar para ela, isso vai permanecer nessa confusão. E nós não vamos manter isso numa constância, que é outro dificultador. Manter constante esses limites que foram estabelecidos e ser claros, né? E não tendo todo esse processo, aquela sensação de culpa, ao invés de diminuir, ela aumenta. Aquele propósito, aquela compreensão que a partir dessa semana vocês tiveram, aquela compreensão de conectar mais com o seu filho, ela acaba sendo perdida, né? E você não consegue estabelecer isso com ele. Você saber o que é prioridade, ele é essencial. E saber o que pode esperar agora nesse momento também é o diferencial. Esse ajuste
utilizar desse processo é o que vai permitir para que você consiga ajustar para conseguir ajudar o seu filho. Sem esse caminho todo, sem essa organização, né? Essa caminhada vai ficar difícil e vai gerar muito mais prejuízo, porque você vai ser exposta a contextos sociais, a contextos acadêmicos, que além de apontar para o seu filho, vai apontar para você. E você vai ter essa percepção e vai acabar se cobrando e se culpando por não ter conseguido, né? Chegar a esse ponto, né, que você tanto espera e que você tanto gostaria de estar, né? Porque ser mãe de uma criança com TDAH é como se a gente tivesse, se a gente for parar para pensar, é como se a gente tivesse no mar, a gente estivesse remando ali no rio, né? Com uma correnteza, e a gente não consegue controlar essa correnteza. A gente não consegue controlar se meu filho vai ou não vai ter um diagnóstico. Então, isso não é algo que nos cabe, não está no nosso controle. Então, se nós estamos nesse rio e que a gente não tem um controle, a gente precisa, de fato, aprender a remar com mais consciência, respeitar essas etapas, claro, pedir ajuda e usar essa correnteza a nosso favor. Pronto, temos um diagnóstico, vou enfrentar, vou encarar isso para que eu consiga ser o mais assertiva e efetiva para a história de vida do meu filho. E aí eu segui, né, com esse posicionamento de uma forma muito mais ágil, né, e eu ser muito mais ativa do que eu ficar lá atrás, escondida, camuflada, com as primeiras coisas que ainda vieram, e isso vai demandar e levar muito tempo para que você consiga elaborar. Então, a gente precisa reconstruindo a nossa perspectiva no decorrer desse caminho. Nós precisamos entender que remar contra a maré não vai nos levar a lugar nenhum e não vai fazer com que a gente chegue dentro do propósito que nós temos, né, com os nossos filhos, com o nosso filho, de uma forma geral. E que o diagnóstico ele vai fazer esse diferencial, porque ele vai direcionar esse caminho, né? E a gente precisa pensar que tem etapa, e sem etapa não tem como ensinar nada. Porque quando o nosso filho precisa andar, ele precisa andar, os primeiros passos dele, ou ele vai andar de bicicleta, existe etapa, e a gente não pula. Então, se essa criança precisa, é bebê, e ela vai entrar no processo de andar, a gente sabe que primeiro aconteceu esse vou pular etapas, tá? Não vou descrever todas, não, mas só para vocês terem uma ideia. Ela precisa de sustentar o corpo, ela precisa ficar numa posição em que ela consegue sustentar a cabeça, ela precisa aprender a fazer a posição do engatinhar, ela precisa saber apoiar para se levantar. E quem está ali junto? Nós, fazendo com que todas essas etapas ela seja cumprida para que essa criança consiga chegar nesse ponto, que é andar, que é o último fator, é o nosso objetivo, mas é o último fator. Só que respeitar essas etapas dentro desse processo parece ser muito mais tranquilo. Nós somos preparados para isso, porque é um marco de desenvolvimento, e é algo que a gente tem e espera muito para os nossos filhos. Então já é algo que é esperado por nós, não é algo que não é esperado. E possivelmente a gente já viu isso acontecer em outros momentos. Também não é desconhecido. Mas o que tem de diferencial aqui? Nós respeitamos as etapas. E nós não passamos, não queremos pular ela para chegar num resultado mais rápido possível, né? Nós não queremos fazer com que isso aconteça de uma forma que possa prejudicar o andar, possa prejudicar a pisada dos nossos filhos. Nós fazemos, respeitamos cada etapa, nós conseguimos fazer com que isso, de fato, chegue até o final, né? Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo perceber o quanto importante é essa caminhada dentro desse processo mais claro? Se isso, né, realmente está fazendo esse sentido, vocês estão conseguindo compreender, coloca aqui para mim um joinha, me mostra de alguma forma que vocês entendem todo esse processo e que isso de fato faz sentido. Eu gosto muito dessa história do faz sentido, porque se você faz algo que para você não teve nenhuma, não tem
tem nenhuma justificativa e aquilo não faz sentido para você, você só vai fazer por fazer. E isso não vai te gerar o impacto no qual você espera. Então, eu quero que vocês realmente tenham essa sensação e compartilhe aqui comigo, né? Compartilha comigo se isso para vocês, se acontece com vocês, se vocês já pararam para refletir dessa maneira, se vocês já se viram diante dessa situação, ou até mesmo se vocês conhecem alguém que está passando por essa jornada. Compartilha aqui um pouquinho também do seu momento, da sua história. Aqui é um canal, esse momento é um canal que a gente pode, da mesma forma que eu posso estar passando essa informação, vocês também vão trazer trocas muito importantes que vai agregar um para o outro. Porque se você está aqui, é que de alguma forma você está vivenciando esse momento. E de alguma forma você também está sofrendo o impacto, está se sentindo confusa, está desorganizada, não sabe qual é a próxima etapa, certo? Então, interage aqui comigo e aí a gente consegue aprender aqui um com o outro, ok? Então, vamos lá. Então, a gente já olhou, caminhou dessa forma, já entendemos que nós não conseguimos remar contra o diagnóstico quando ele chega, ou quando nós temos essa possibilidade de risco. E muitas vezes a gente, mesmo sabendo que ele pode vir e tá no momento de suspeita, muitas vezes a gente já entra naquele processo, lembra da 5 fases da negação? E se eu estou num momento em que estou tendo a suspeita, eu vou ter muito mais dificuldade de encarar todo esse processo dessa forma, com esse olhar, e a jornada vai ser dura, vai ser sobrecarregada. Pai, nós já temos uma jornada intensa em que nós temos que dar conta da sobrevivência do nosso filho, do cuidado, da educação dos nossos filhos. E se a gente não consegue ser tão claros nesse caminho, ou se a gente não consegue ter tantos propósitos, isso se torna realmente muito cansativo. Muito mais do que precisaria ser, né? E dentro desse processo, o que o seu filho mais precisa é ter essa segurança. O que ele não precisa? Ele não precisa, em nenhum momento também isso vai ser cobrado de você. Ele não precisa ter uma mãe perfeita, ele não precisa ter um professor perfeito, ele não precisa ter um terapeuta perfeito. Essa criança, ela não está pedindo isso. Ela está pedindo essa perfeição. Ela está pedindo as possibilidades que cabem a ela dentro desse diagnóstico e que ela seja, de fato, oferecida. Tá? Então, ela precisa dessas pessoas disponíveis. E principalmente disponível emocionalmente para ajudar ela a seguir dentro dessa jornada. Receber o diagnóstico não é algo tão simples assim. A gente está percebendo e acompanhando que dentro dos fatores de diagnóstico não é só sentar ali na frente do médico, de um profissional e falar, seu filho tem TDAH. Existe toda uma história, uma jornada. Cada um com a sua, mas existe uma jornada, certo? Então, a gente precisa ensinar, nós precisamos também aprender a ressignificar todo esse momento. A gente precisa ter esse equilíbrio. Esse é o seu ponto diferencial. Se isso ainda não fez sentido para você, eu peço que você olhe dentro de uma outra perspectiva, que socialmente você foi colocada, e entenda como você gostaria que te visse. E se você é uma mãe ou um pai de uma criança que tem TDAH, lá na sua infância, como você gostaria que as pessoas olhassem para você? Como que seriam as coisas se elas tivessem olhado para você naquele momento, naquela fase, como você estaria hoje? Como que seriam as coisas se você se sentisse mais seguro? Aonde você estaria com essa segurança, com essa clareza do seu perfil, da forma como você funciona? Como que seria? Será como seria? Eu falo que experiência própria, vivenciando, para mim seria muito diferente. E seria um divisor de água muito grande. Então, justamente por conta disso que eu sigo, né, todo esse caminho, trazendo toda essa proposta dentro dessa ferramenta. E a todo momento eu estou buscando, né, melhorar. Passar por processo de diagnóstico é enfrentar várias questões que a gente não escolheu, mas faz parte do nosso ciclo, mas que a gente entende que é possível,
né? Então, a gente precisa estar aberto para essa situação. Dentro desse caminho, eu fui obtendo informação, conhecimento, sendo profissional da área, e ao mesmo tempo eu também fui fazendo essas modificações, essas mudanças que são importantes, que eu sei que são os pontos essenciais, que cognitivamente impacta na minha vida social. E eu precisei ressignificar essa jornada, e eu entendi que dentro de um momento, principalmente esse ano, eu entendi que é um momento em que eu precisava rever o processo até mesmo de medicação. E nesse momento, eu estou dentro de um processo de uma nova adaptação de medicação, porque eu sei o quanto que é importante, o quanto efetivo é uma medicação para um tratamento de uma criança com TDAH. De todos os transtornos, o TDAH é o único que tem uma medicação e que a partir da medicação nós temos uma melhoria significativa. Então, nós temos um ponto inicial de tratamento. Só que tem todas as outras barreiras por trás de tudo isso, né? Só que a gente também precisa confiar, né? E caminhar dentro desse processo. E entender que precisa ser encontrado esse equilíbrio. Então, o diagnóstico, ele tem todas essas jornadas. A gente vai deparar com vários profissionais, a gente vai ter muitos conhecimentos. Nós vamos entender que a medicação, ela precisa ser um ponto que tem que ser considerado. Existe aí o tabu em relação à medicação, só que cientificamente, o único tratamento que nós temos com uma eficácia garantida e que é o único transtorno que tem uma medicação é o TDAH. Então, você precisa entender se seu filho precisa realmente de um psicoestimulante. Mesmo hoje, a gente tendo informações, né, dados, de que os psicoestimulantes são os principais tratamentos que tem um efeito e traz um resultado para essa criança. Eu preciso entender se é um psicoestimulante. Então, eu passei por um processo que era, assim, um psicoestimulante. Hoje eu estou dentro de um processo de medicação em que tem outra composição, outro sal. E isso agora, para mim, essa medicação está fazendo muito mais sentido e está batendo especificadamente onde eu preciso, né? Só que era uma jornada que eu precisei reconstruir a todo momento. Eu precisei entender todo esse processo, precisei compreender que não dava para remar contra toda essa correnteza, porque isso está acontecendo comigo, não vai adiantar eu negar, não vai adiantar eu ficar dentro de um processo em que eu me coloco comparado a todo mundo, só que eu também não consigo ter essa percepção diferencial de mim mesmo. E isso faz com que a gente também ensina isso para os nossos filhos. É essa régua, é essa medida, essa criança vai crescer. Você não vai conseguir caminhar com ela, direcionando e equilibrando ela a todo momento. Mas nós conseguimos ensinar ela, nós conseguimos trazer essas informações e ela sozinha direcionar, quando ela chegar aí na adolescência, quando ela chegar na vida adulta, ela entender que não está falando de uma capacidade que ela é pior que outra. Ela tem um funcionamento, ela precisa também respeitar esse funcionamento e ela precisa validar para que as outras pessoas também respeitem esse funcionamento, ao invés de apontar, ao invés de fazer bullying, ao invés de criticar, e ela simplesmente só absorver. Entende como existe uma relação grandiosa nesse processo da jornada aí do TDAH? E entende por que a gente precisa respeitar as etapas, não dá para pular, as coisas se confundem, e nós precisamos ter essa clareza. Nós precisamos caminhar com sentido para não sentir essa sobrecarga, esse desgaste, esse desânimo, não achar que está no final do mundo, em que o diagnóstico pôs um ponto final em tudo que você tinha e que você construiu. Na realidade, o diagnóstico não põe ponto final em nada. Ele só começa. É ali que começa. É ali que começa todo o entendimento que você precisava. Todo o entendimento que era necessário para que você soubesse para onde ir. Tem uma frase da Alice que fala, o gato fala, né? Se você não sabe qual caminho que você quer ir, qualquer um serve. Só que aqui, dentro do transtorno do neurodesenvolvimento para o TDAH, qualquer caminho não serve. E não adianta ficar batendo o martelo na mesma coisa. Você não vai conseguir ver a evolução, a melhoria, a capacidade que você tem de poder ajudar seu filho, e nem mesmo você vai mostrar para o seu filho a capacidade que ele tem.
Porque se qualquer caminho serve, então qualquer coisa cabe aqui, eu faço um pouquinho ali, faço um pouquinho daqui, eu paro de fazer 1 hora, depois eu volto pela metade, e a vida seguindo. A vida não vai parar, de fato ela não vai parar. O TDAH também não vai deixar de estar presente, porque nós sabemos que os sintomas são melhorados, mas nós também entendemos que o processo do TDAH, ele não tem cura, nós não temos esse embasamento ainda. E que isso precisa ser direcionado para que esses riscos, essa criança não seja tão exposta a risco, ela começa, né, não ficar tão vulnerável. Então, a gente entender que existe sim uma etapa e não achar que eu posso fazer de qualquer forma, é algo que faz uma diferença tremenda na sua jornada, independente da sua rotina, a correria que você tem, mas o diferencial é para onde você está olhando, de que forma que você está fazendo. Certo? E esse é um ponto importante, né? Então, quem tá aqui no Instagram, eu vou convidar vocês para poder também migrar ali no YouTube e se inscrever no meu canal. Ali vou buscar trabalhar bastante essas informações para que vocês se sintam cada vez mais seguro, independente de quem você seja, né? Independente de aonde você está pensando aí dentro do transtorno do neurodesenvolvimento. E aqui no caso nós estamos falando do TDAH. Tem alguma pergunta, tem alguma dúvida que vocês queiram fazer? Então, vou deixar esse momento para que vocês possam fazer, e é um momento nosso aqui de troca. Aproveitam para que a gente consiga, né, trazer essas informações e vocês cada vez mais se apropriam das informações em relação ao TDAH. Vamos lá. Bom, tem uma pergunta aqui no YouTube. Então, olha, eu busco entender o TDAH para ajudar meu filho, pois sei como eu sofri na infância pela falta de compreensão. Tinha um preconceito com a medicação, mas hoje eu vejo que ela ajuda a transformar. É exatamente isso, né? A gente tem esses preconceitos porque a gente tem medo de viciar, várias outras coisas que impedem nós de darmos a medicação. Só que, na realidade, a medicação, ela tá ali para ajudar. Se você não entende que a medicação é um meio de ajuda, você vai ficar batendo na mesma tecla, né? Você vai ficar no mesmo posicionamento. E na hora que você entende que ela pode fazer esse diferencial, é aí que você vai começar a caminhar de uma forma melhor, certo? E aí, acredito que eu não tenho mais dúvida. E aí eu tenho algo diferente para trazer aqui para vocês, né? Então, uma jornada aí que nós fizemos dentro dessa semana da conscientização do TDAH. Eu sei que depois de tudo isso que foi conversado, que vocês ouviram, pode ter ficado uma pergunta aí no ar, né? Então, e aí? E agora? Por onde eu posso começar? De que forma eu posso fazer, né? Independente de quem você seja, se você é mãe, se você é pai, se você é terapeuta, ou se você é professor, quando o TDAH chega, ele chega com um borbulhão de dúvidas. Você tem esse processo essas dúvidas que vão acontecer independente de quem seja, independente da onde, né, de que momento você está, né? Você vai ter essa dúvida de como ajudar, qual é o meu papel diante dessa situação, o que é um excesso, o que é a falta, que esse é um ponto diferencial. E foi justamente pensando nisso, nessas pessoas que querem passar por esse processo de uma forma muito mais clara, muito mais direcionada, foi pensando nisso que eu preparei um workshop especial que vai te direcionar, que vai te guiar nesses primeiros passos com o TDAH. E o workshop, ele tem esse nome, Primeiros Passos com o TDAH. Essa jornada, para que você não fique empacada, ela precisa desse direcionamento, você precisa ter esse olhar um pouco mais claro. E depois que você passar desse primeiro passo, essas primeiras etapas que te aprisiona, você consegue seguir a jornada sem tantos desafios e sem tantos medos. Você vai ter muito mais segurança para manter, né, todo esse processo, direcionando seu filho, seu aluno, seu paciente. Isso vai te proporcionar, né, esse diferencial dentro dessa experiência que a gente vai compartilhar nesse workshop, né? Então, você vai conseguir realmente entender esses processos. E aí, para quem que é? Eu venho aqui falando. É um workshop que vai estar aberto e é para você que é mãe e tem essa confusão em relação ao diagnóstico, o comportamento do seu filho.
é um workshop que também é para você, professor, que quer aprender mais, quer trazer a melhoria, quer sair dessa situação em que você só pune o seu aluno e que você se sente muito desgastado o tempo todo e não sabe para onde ir, começa o ano, finaliza o ano, é a mesma história. E aí isso vai te dar esse direcionamento, vai te dar esse caminho para que você consiga sair dessa situação em que todo momento você tem esse cansaço muito aparente e que você não se sente sozinho. Os professores têm muito isso. Muitos têm vontade, mas acaba se sentindo desamparado. E aqui é um meio, né? É um direcionamento para que você não tenha essa sensação. E é para você também, terapeuta, que acompanha uma criança com TDAH e você tem essa vontade, você tem esse desejo de buscar aprender para melhor conduzir o processo terapêutico que você já tem, de uma forma que você se sinta realmente segura, que tenha essas estruturas e que você consegue trazer esse diferencial e consiga ser também uma referência para essa família e para outras famílias também, né? Então, dentro desse workshop, foram separadas algumas coisas que nesse caminho eu fui entendendo que era necessário. E dentro desse primeiro passo é essencial para que vocês consigam caminhar no decorrer e façam e obtenham esse resultado. Então, como vocês conseguirem manejar essas crises dentro dessa rotina de uma forma que vocês consigam organizar, como que você consegue construir essa relação com sua criança, seja um cliente, seja um aluno, seja o seu filho, ou como você consegue estruturar isso. De que forma você vai colocar essas prioridades, né? Como você vai começar toda essa jornada. Não só receber esse diagnóstico e ficar paralisado, se sentir frustrado, mas você ter ali um direcionamento, ter estratégias práticas, né? E aí, aqui, eu vou estar também entregando algo que vocês vão poder utilizar no decorrer da vida de vocês, enquanto mãe, profissional ou professor de uma criança com TDAH, que é um material em que e tem questões práticas para que você mantenha fazendo aquilo que precisa ser feito da maneira como precisa realmente ser feito, né? Com as estratégias. Isso vai te permitir não se sentir tão confusa. E de uma forma mais consciente. A consciência é que vai fazer o grande diferencial. Então, se você quer fazer parte, se você quer participar desse workshop, você pode acessar o link que vai ser enviado aqui no Instagram. Você vai preencher um formulário e nesse formulário ele vai ser devolvido, né, para nós. Vou entrar em contato com você e eu vou te direcionar as próximas etapas para o dia do workshop. Caso você não consiga acessar o link aqui, você pode me chamar no direct, que eu também vou entrar em contato com você. Vou te explicar essas etapas aqui novamente, para que a gente consiga caminhar junto, seguir aí dentro dessa proposta. Só que isso não é um caminho para qualquer pessoa. Não é um caminho para você que quer fazer algo de qualquer jeito. Esse é um caminho para as pessoas, para os profissionais, os pais e professores que querem ir além, querem sair dessa situação, querem realmente proporcionar e transformar a vida dessa criança, impactando a vida dessa criança, saindo dessa confusão, né? Então, eu falo que se você quer simplesmente fazer parte só para ouvir, não faz sentido. Não faz sentido porque isso não vai te agregar e não vai te tirar da situação onde você está. O grande objetivo é que você continue caminhando. Esse ponto, que é o marco, que é o início, quando você recebe o diagnóstico e paralisa, é o que a gente precisa realmente ganhar uma velocidade para não ficar preso. Só que sozinho isso é muito difícil, vocês que vivenciam sabem disso e entendem todo esse processo. Sente o confuso, né? Que eu trouxe aqui para vocês. Então, é esse direcionamento, é essa clareza realmente que você vai ter. E se isso faz sentido para você, então, realmente, é o momento. É o seu momento de poder fazer esse diferencial e caminhar de uma forma diferente diante de um diagnóstico. Seja o diagnóstico de uma criança que você acompanha, um aluno que você tem, ou que você, mesmo pai, está vivenciando, né, essa questão do TDAH em si. Certo? Então, se você quiser, o link já está disponível lá na bio da Clínica Evoluir. Já deixei aqui também no Instagram, já tem para vocês acessar. Preencha o formulário e vamos seguir junto, que existe uma forma, existe um caminho que não é esse desespero todo, não é esse caminho fechado que não tem solução. São caminhos, possibilidades, que têm possibilidades de você realmente transformar a sua vida
enquanto mãe, pai e professor, e principalmente o nosso grande objetivo é transformar a vida de uma criança. A oportunidade que você não teve é algo que você vai oferecer para essa criança, certo? Um abraço e até a próxima.